Vamos então de pé, pedir a luz do Espírito Santo, pedir que esse hóspede da alma venha habitar no nosso coração, na nossa vida, nos dá um coração novo, nos dá uma vida nova, iluminar nossos caminhos, para que a gente, cheio da força do alto, possa testemunhar o amor de Jesus, o amor do ressuscitado no mundo. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vamos fazer aquela oração. Invocamos teu Santo Espírito para que tua palavra inflame nosso coração com a força da fé e nos dê a coragem de nos comprometer com a construção do teu reino. Senhor, que diante da tua palavra encontremos o sentido da nossa existência e saibamos discernir sempre o caminho que leva a ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, tem aluninha nova. Tá lá na pracinha brincando, né? Bom, gente, vamos retomar o livro de Judite. Nós tínhamos parado na história de Judite, né? Judite já está lá, chegou no acampamento do Holofernes, e aí a gente parou nessa parte, né? A gente viu toda a invasão, né, do general Holofernes. Ele chegou até o território da Palestina, foi invadindo cidade após cidade, e chegando lá, fez o cerco na cidade de Betúlia. O povo já quis dar mais 5 dias para se entregar. Judite falou: calma aí, eu tenho um plano, vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, porque Deus vai agir através de mim. E é o que a gente vai ver agora no encontro de hoje, né? Então, dando continuidade lá, retomando. Esqueci que está isso. Vamos ver. Agora vai. Muito bem. Bom, em seguida, Judite revestiu-se de seus mais preciosos ornamentos e penetrou no acampamento inimigo, encantando todos os guardas por sua formosura. Lembra que ela se vestiu, uma roupa de festa, colocou joias, tomou banho, se perfumou toda. O banho é importante também, né? O banho... Estava se vestindo de saco, de cinza, fazendo penitência. Ela trocou a roupa, né, para entrar no território, no acampamento inimigo. E encantou todo mundo com a beleza dela. É isso que a gente vai ler agora, Judite, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Aí, para facilitar, eu já coloquei
nos slides, lembra que vocês gostaram, ficou bom, porque a gente está lendo ali, a letrinha da Bíblia é muito pequena, né? Então, aí a gente já lê aqui, não está todo o texto, depois em casa vocês vão lendo as outras passagens, né, para fazer a conexão, mas temos aí as passagens principais. Então, quando cessou de clamar ao Deus de Israel e terminou todas estas palavras, Judite levantou-se, chamou a serva e desceu à casa, onde ela passava os dias de sábado e as festas, despiu o pano de saco com o qual se vestia, deixou sua roupa de viúva, tomou banho e ungiu-se com perfume especial, e a gente já viu isso aí. Então agora, como a gente já viu essa parte aqui, a gente vai passar para outro momento, né? Ela chega no acampamento, mas vamos terminar de ler só para a gente fazer a ligação com o que a gente vai começar a ver hoje. Penteou os cabelos, ajustou o diadema na cabeça e se vestiu com o traje de festa que usava quando seu marido Manassés ainda vivia. Calçou sandálias e enfeitou-se com colares e braceletes, anéis, brincos e todas as suas joias, enfeitando-se o mais que pôde para seduzir os olhos dos homens de todos os que a vissem, né? Se preparou toda, e aí ela foi, né, chegou no acampamento, e Holofernes, ao vê-la, mandou que residisse perto da sua tenda, né? Então, deixa eu ver aqui a ordem certinha. Holofernes, então, já no capítulo 11, versículo de 1 a 4, Holofernes disse a Judite: fica tranquila, mulher, e nada receis em teu coração, pois nunca fiz mal a homem algum que tenha escolhido servir a Nabucodonosor, o rei de toda a terra. Mesmo teu povo que habita a região das montanhas, se não me tivessem desprezado, eu não levantaria a minha lança contra eles. Eles é que provocaram isto. Agora conta-me, por que motivo desertaste deles e passaste para nós? Vieste para salvar-te. Fica tranquila, pois viverás esta noite, como também para o futuro. Ninguém há que te possa fazer mal. Quanto a mim, eu te farei bem, como acontece aos servos do meu Senhor, né? Então, aqui, Holofernes, né, todo mundo ficou encantado com a beleza de Judite. Ela chega lá no acampamento, muito bonita, muito formosa, e ele fala: bom, você chegou até aqui, por qual motivo você desertou aquele povo? Né? Então, ele quer ouvir também umas palavrinhas da boca dela, né, para ver se não tem alguma armação aí, porque afinal de contas, em tempo de guerra, a gente tem que tomar todo o cuidado. E o general também viu toda aquela beleza. Bom, vamos ver o que ela vai dizer com relação a isso, né? E aí, ainda no capítulo 11, versículo 5, aqui eu tirei o versículo 5 e depois a gente pula lá para o 9, né? A resposta de Judite qual foi? Aceita as palavras da tua escrava, e possa a tua escrava falar diante de ti, né? Então ela se coloca como uma escrava, como uma serva. O que ela fala? Não falarei mentira alguma ao meu senhor esta noite. Vamos ver, né? Agora, Senhor, quanto ao discurso que Aquior proferiu no teu conselho, soubemos das suas palavras, porque os homens de Betúlia o acolheram, e ele referiu-lhes o que dissera diante
de ti. Então, ela está falando o quê? Aquior falou para o rei, aliás, para o Holofernes, que se... Vocês estão lembrados do que ele falou? Cuidado, porque aquele povo lá, o povo de Israel, se eles forem fiel a Deus, ninguém conseguirá derrotá-los, porque Deus estará a favor deles. Agora, se eles estiverem em pecado, faltando com fidelidade para com Deus, aí a gente pode atacar, porque é um povo que sozinho não vai conseguir nos vencer. E Holofernes não deu moral para ele, não deu importância às palavras dele. E ele foi parar lá em Betúlia. E em Betúlia ele referiu tudo aquilo que ele falou para o general, e ele referiu ao povo de Israel. Então, quando Judite, ela fala para o Holofernes, ela já estava sabendo de tudo que Aquior tinha falado. E olha o que ela vai falar. O versículo 9, olha lá, ó, nós soubemos, e olha o versículo 10, aliás, por isso, soberano Senhor, não desprezes o seu discurso, mas guarda-o em teu coração, pois é verdadeiro. O castigo não cai sobre a nossa raça, e a espada não prevalece contra eles, a menos que pequem contra o seu Deus. Quer dizer, se eles estiverem fiéis, nem espada, nada, né, nem castigo nenhum vai nos afligir, porque Deus é a nossa proteção. Ela fala assim deles, né, como se ela já tivesse do outro lado, né? Ela fala deles, ó, eles lá, quando eles estão em pecado, vem o inimigo e consegue vencê-los. Porque o pecado, esse afastamento, essa infidelidade com Deus, tira a proteção deles, que é o próprio Senhor. Agora, quando eles estão realmente, esse discurso de Aquior, ele é válido. Então, quer dizer, o Holofernes está vendo que a palavra dela está de acordo com o ato dela de procurar Holofernes, sair daquele território e procurar ajuda com o inimigo. E ela continua. Agora, porém, não fique o meu senhor frustrado e inativo, pois a morte vai cair sobre eles. Então, ela já deu uma levantada na moral do general. Opa, a morte vai cair por incorrerem num grande pecado pelo qual exacerbarão o seu senhor. Logo que o cometerem, eles te serão entregues para o extermínio. Então ela está falando, realmente, aquela palavra do Aquior, ela é válida. Porque se eles estiverem no pecado, o Senhor deles, né, ela já fala como se fosse deles lá, o Senhor deles não vai mais estar do lado deles, protegendo. Só que aí ela já fala assim, olha, você vai conseguir vencer. Por quê? Porque eles vão incorrer no pecado. E qual pecado? Depois que, olha lá, no versículo 12, depois que começaram a faltar-lhes os alimentos e se esvaziaram as fontes de água, quiseram servir-se de seus jumentos e pensaram em consumir todas as coisas que Deus, pelas suas leis, lhes ordenou que não comessem. Então, esse é o pecado. Você vai conseguir vencê-los por causa desse pecado. Que pecado que é? Eles vão consumir coisas que eram proibidas pela lei. Por quê? Eles estão num cerco. Não tem mais comida. Então vão começar a comer aquilo que era proibido eles comerem. E vai faltar água, e vai faltar comida, e vão começar a entrar num desespero que eles vão comer qualquer coisa. Porque na fome você não escolhe. Com fome você não escolhe, eu quero lasanha. Gente, com fome vai qualquer coisa, arroz, creme cracker, do jeito que vier, sem manteiga. Gente, na fome ninguém escolhe nada, na fome é qualquer coisa.
A gente escolhe quando tem opção, né? Mas o povo já estava sem opção nenhuma. E olha o que ela fala no versículo 13. Oi? Ela fazendo isso contra o povo dela mesma. Ela já se colocou do lado do inimigo. Ela já entrou ali se colocando do lado do inimigo, porque vocês estão lembrados que ela tinha um plano. E essa entrada dela, essas palavras dela também fazem parte desse plano. Então não vamos esquecer isso. Entregou nas mãos de Deus, mas tem um plano aí. E ela continua, até as primícias do trigo que eles tinham que dar. Tinha até uma festividade onde eles davam as primícias, os primeiros frutos, que providencialmente até agora em Pentecostes, né? Pentecostes, a origem da festa de Pentecostes é a festa da colheita, onde eles tiravam os primeiros frutos e ofereciam ao Senhor como agradecimento da terra que tinha produzido seus frutos, porque a gente sabe, a gente prepara lá a terra, planta a sementinha, rega, mas quem faz crescer? É Deus. Eu nunca vi o agricultor pegando a plantinha e puxando para ver se cresce, né? Esticando a plantinha. Não, é Deus que faz crescer. Então, em agradecimento a Ele, eles faziam a primeira colheita, os primeiros frutos eram oferecidos a Deus, as primícias. E a festa de Pentecostes, ela tem origem nessa festa chamada festa da colheita. Então, as primícias estavam já separadas para o Senhor. Quer dizer, ela falou, eles vão começar a comer uma coisa que era oferecida ao Senhor. Os dízimos do vinho e do óleo, quer dizer, eles davam o dízimo do vinho, davam o dízimo do óleo, quer dizer, uma parte daquilo que eles produziam e retiravam da terra, era guardado para o Senhor, ia lá, tendo santificado para os sacerdotes que presidem em Jerusalém, ante a face do nosso Deus. E eles presumiram consumi-los quando ninguém entre o povo tem o direito de sequer tocá-los com as mãos. Quer dizer, o que era oferecido a Deus, não podia nem tocar com a mão. O povo foi lá e comeu, porque, né? Ela está falando, vai chegar uma hora, só que ela está falando isso, vai chegar uma hora que o povo vai entrar no desespero e vai começar a comer aquilo que é proibido. Caindo no pecado, é hora de o inimigo entrar e conseguir derrotá-los. Deu um sinal aqui, ó. Ele está caindo e voltando, mas tudo bem. Aí, ela continua ainda, a resposta é grande de Judite, pois a tua escrava honra a Deus e serve dia e noite ao Deus do céu. Então, quem está fiel a Deus? A Judite, essa escrava aí é a Judite, a tua escrava. O povo está no pecado, eu estou firme e fiel a Deus, e ela está com quem? Com Holofernes, né? Então está dizendo o quê? Olha, o Senhor está com a gente. Se tem uma coisa certa é que o Senhor está conosco, porque eu estou sendo fiel a Deus, olha lá. Tua escrava honra a Deus e serve dia e noite ao Deus do céu. Daqui por diante ficarei junto a ti, meu Senhor. Mas a tua escrava sairá à noite para o vale, e ali rogarei a Deus. Ele me indicará quando os filhos do meu povo tiverem cometido esses pecados. Então, toda noite ela vai lá, vai rezar e vai pedir a Deus, Senhor, me mostra, quando o povo cair nesse pecado, você me mostra que é hora de atacar. Então virei informar-te, e tu sairás com todo o teu exército, e ninguém dentre eles poderá resistir. É como se ela tivesse saído de lá, fiel a Deus, e o Senhor está com ela e com Holofernes.
Porque eles vão cair no pecado, e quando eles caírem no pecado, vão ficar sem defesa, né, divina, sem o auxílio de Deus, e aí o auxílio de Deus vai estar com a Judite e Holofernes, porque a Judite falou, eu estou sendo fiel a Deus. Tua escrava honra a Deus e serve dia e noite ao Deus do céu. Ela tem uma lábia boa, né? A gente percebe aqui que, com isso, não tem agora como Holofernes suspeitar de nada. E aí, as palavras de Judite, no mesmo capítulo 11, lá no 20, as palavras de Judite agradaram Holofernes e a todos os seus oficiais. Falou, certinho, tá tudo, tá batendo, tá tudo certo. E ainda, além das palavras, qual era o detalhe de Judite, que a gente observa lá? Ele se admirava da sua beleza e sabedoria. Quer dizer, é uma mulher bonita e inteligente. Oi? Perfeita. Não tem como ser melhor, né? Algumas vezes acontece, como também com relação aos homens, né? Com relação às mulheres também, às vezes é muito bonita, mas a inteligência não acompanhou a beleza. Às vezes é muito inteligente, mas não é só mulher, com homem também. Às vezes é muito inteligente, mas a beleza não acompanhou a inteligência. Agora, quando a gente encontra uma pessoa que tem as duas coisas, aí, segundo Adelar, é perfeito, né, Adelar? Perfeito, né? E olha o que eles falam. Não há mulher igual, não há mulher igual de um extremo ao outro da terra. E olha que eles andaram bastante. Eles podem falar com propriedade que eles estão vindo lá do outro lado, lá da Ásia, né? Estão vindo em direção a oeste. Não há mulher igual de um extremo ao outro da terra que seja tão formosa e que saiba falar tão bem. Então, ganhou todo mundo. Ganhou todo mundo. Ela falou, opa, o plano agora... A seguir, o detalhe do capítulo 12, né? A seguir, ele mandou introduzi-la no compartimento onde se guardava a sua prataria, para que lhe preparassem a mesa e lhe servissem da comida e do vinho reservados para ele. Quer dizer que tinha um compartimento especial, com comida especial, com vinhos, né, reservado para o general. Ele falou, ela já entrou lá numa parte que nem todo mundo conhece. E Judite observou, olha o detalhe, não comerei nada dessas coisas para eu não cair em pecado. Do que foi trazido se proverá ao meu sustento. Então ela trouxe já umas provisões, né? E um episódio bem parecido vai acontecer com Daniel, na corte do rei Nabucodonosor. A gente vai ver depois, mas ele, quando entra na corte para trabalhar, ele manda comer todas as iguarias do rei, e ele e outros amigos que são fiéis a Deus, que eles têm uma restrição com relação à comida, eles falam, não, eu não vou comer, você me dá outra comida, porque... E eles ficaram mais fortes que os outros que comiam as iguarias do rei, e com isso mostraram que quando a gente é fiel a Deus, né, quando a gente sabe controlar, quando a gente sabe dizer não às coisas do mundo, né, então o Senhor recompensa, né? Então aqui ela também levou o seu sustento. E aí mandou dizer a Holofernes, quer dizer, jejum, né, um pouquinho do jejum, e não comer as coisas do rei. E agora vem a oração, olha a parte da oração. Ordene, meu Senhor, que seja permitido a tua escrava sair para a oração. Holofernes mandou seus guardas que não a impedissem,
e ela permaneceu no acampamento por 3 dias. À noite, saía para o vale de Betúlia e banhava-se na fonte. Saindo da água, ela orava ao Senhor, Deus de Israel, para que dirigisse o seu caminho em vista da exaltação do seu povo. Então, ela aproveitava a noite, já tomava o banho para se manter sempre bonita, perfumada, né? Porque também tudo isso aí estava nos planos, e fazia a sua oração. Isso ocorreu durante 3 dias. Então ela chegou lá, pediu permissão, fazia oração e evitava de comer as iguarias do rei. No 4º dia, o general assírio, vencido pela paixão, não aguentou mais, 3 dias já segurando ali, né, aquela mulher que ele não viu igual na face da terra. Ele procurou, ou era bonita, ou era inteligente, mas igual a ela não tinha. E aí, ele não aguentou. Ele, vencido pela paixão, deu um banquete, e para esse banquete convidou nada mais, nada menos que Judite. Ele falou, bom, agora já tem 3 dias, gente. Essa mulher banha todo dia, vem perfumada, inteligente, e não acontece nada, porque eles estavam lá no cerco, né, de Betúlia, não acontece nada, estava tudo parado lá, e a mulher passando de um lado para o outro, ele vencido pela paixão. Por quê? Né, interessante essa expressão, vencido pela paixão, porque na verdade a paixão, a gente tem que dominá-la, né? E não deixar que ela nos domine, não deixar que os prazeres, ou a paixão, ou os desejos, né, controlem a gente, né, dominem a gente. Isso acontece, por exemplo, com os animais, né? Os animais são movidos pelo instinto só, né? Ele sente o cheiro de comida, vai lá, ele pode ter comido 1 quilo de ração, mas sente o cheiro de alguma coisa, ele quer comer mais, ele não consegue controlar. Eles são movidos pelos instintos. Nós temos, né, o controle da nossa vida, né? A gente não pode deixar que as paixões, os instintos vençam a gente, mas esse general deixou. E aí fez um banquete, bom, vou chamar ela para fazer um banquete, um jantar, né? Quem sabe, né? Porque não é possível. Então, no 4º dia, lembra, 3 dias, ela rezando à noite, no 4º dia, Holofernes ofereceu um banquete só para seus servos. Esses servos aqui seriam quem? Seriam funcionários pessoais dele, né? Como a gente fala, só a diretoria, né? E na maioria eram eunucos. Então, não ia ter problema algum, né? Nas más intenções do general, né? A diretoria ali participando, não ia ter problema algum. Na maioria, eunucos, funcionários pessoais, são gente realmente de confiança, né? E sem convidar nenhum dos oficiais. Os oficiais que são os que combatem, que vão para a batalha, para a guerra, ele não convidou nenhum, só o pessoal ali mais próximo dele. E disse a Bagoas, ou Báguas, mas eu colocaria aqui Bagoas, não tem acento, né? O eunuco, Bagoas é o eunuco que administrava todos os seus bens. Vai persuadir essa hebreia que está a teus cuidados, para que venha até nós e coma e beba conosco. Bagoas, dá teu jeito lá. Fala com ela, tenta convencer para ela vir banquetear, comer conosco e beber também. Olha o que ele fala no versículo 12. Pois seria uma vergonha para nós deixar uma mulher assim, desse jeito, sem nos entretermos com ela. Porque se não a conquistarmos, ela que escarnecerá de nós. Ela vai falar, uai, os homens daqui é tudo frouxo.
Porque eu estou 3 dias andando para lá e para cá e nada, ninguém se manifesta, né? E até, lógico, na cultura daquele tempo, né? Extremamente, né, machista e tudo, não tinha nada do movimento feminista, nada disso, né? Era uma cultura totalmente diferente. O cara falou, nossa, vai ser até uma vergonha para a gente, se a gente não chamar ela, porque a mulher sai do acampamento, fica passeando todo dia, né? Banhando e tal, e passeando para lá e para cá, e ninguém chega, ela vai começar a zombar, nesse acampamento aqui, e lá só homem, né? Quer dizer, de repente vem uma mulher bonita e inteligente e tal, ela vai até ficar zoando a gente, vai zombar de nós. E aí, o que acontece? Tchananã, Judite, então entrou e se reclinou, capítulo 12 ainda, 16, o coração de Holofernes foi arrebatado por ela. Quer dizer, o homem não só se deixou vencer pela paixão, mas o homem ficou arrebatado, quer dizer, ele não aguentava dentro dele mesmo. E sua alma excitou-se e desejou apaixonadamente deitar-se com ela. Aí ninguém segurava mais, não tinha como, né? Interessante aqui que fala, sua alma excitou-se, né, e desejou apaixonadamente deitar-se com ela, né? Ele ficou totalmente arrebatado, apaixonado, ficou louco, o homem, né? De fato, desde o dia em que a vira, espreitava o momento favorável para seduzi-la, mas a mulher inteligente, ele não podia chegar igual qualquer uma, né? Tinha que ser, e ela queria ajudar, ela estava fiel a Deus, quer dizer, tinha uma série de circunstâncias ali, mas ele estava só, meu Deus, 3 dias, não consigo pensar em nada aqui, a mulher está tão forte na minha cabeça que eu não consigo nem raciocinar mais, mas entusiasmado, né? E aí do 16 eu já coloquei o versículo 20, chamou ela, né? Entusiasmado com ela, Holofernes bebeu muito vinho, como nunca havia bebido num só dia desde o seu nascimento. Quer dizer, ele encheu a cara, ele bebeu mais que a vida inteira dele, né? Ele entornou mesmo, porque a mulher mexeu com ele, mexeu com a cabeça dele, e o homem bebeu. E aqui é interessante, porque aqui a gente vê, são 2 pecados capitais, que de alguma forma eles estão muito relacionados, né? Que é a luxúria, né? Que é o pecado da carne, né? O pecado sexual, e a gula. Porque, querendo ou não, são a luxúria e a gula. Luxúria não é nada de luxo, não, é pecado, né, dos desejos da carne mesmo. É interessante porque são 2 desejos que têm a mesma raiz, que é a concupiscência da carne, né, que o João vai falar na carta que ele escreve, eu até coloquei aqui no cantinho, 1 João 2,16, que a maioria dos nossos pecados, vamos dizer, ele tem 3 raízes, né? Que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? São isso que está no mundo, que a gente, de alguma forma, tem que saber controlar, saber dosar, saber evitar no momento certo. E esses 2 aqui, a luxúria e a gula, eles estão muito próximos. Por quê? Porque eles são 2 pecados que estão ligados a prazeres. Porque quando a gente come uma comida, bebe, né, um bom vinho, a gente sente prazer, né? E também com relação, né, ao sexo, né, a relação sexual também, existe um prazer que está junto, né, nesse ato. Então são duas realidades que eles têm em comum
a conservação da vida. Porque a comida de alguma forma, é a conservação do meu corpo. Para eu me conservar, eu tenho que comer. Eu tenho que beber. E nisso, Deus colocou também, para eu querer comer e querer conservar o meu corpo, Deus colocou um prazer nisso. Porque existe um prazer quando a gente come, né? Dependendo de quem faz a comida, a gente tem até mais prazer do que dependendo de quem não sabe, não tenha, né? Então, quando a gente vê, né? A gente come, nossa, que gostoso. Então, nesse ato por quê? Deus colocou um prazer no ato de comer. Existe um prazer no comer, existe um prazer no beber. Por quê? Porque a gente precisa conservar a vida, nosso corpo. E Deus, para facilitar isso, colocou um prazer, como também a relação conjugal, que é a conservação da espécie, né? É uma coisa que Deus, né, é importante para a gente não acabar, né? Não acabar o mundo, né? Ninguém mais procriar. Então, para conservar a espécie, Deus, né, colocou um prazer também nesse ato. Qual que é o problema disso? É quando o fim não é mais a conservação da espécie, do corpo, não é mais o ato em si, né? A finalidade do ato muda, porque o prazer não é o fim. O prazer, ele está lá, mas a finalidade não é sentir só o prazer. Ele também faz parte. O problema é quando ele se torna o fim de tudo. Eu como por prazer. Eu já estou cheio. Mas quando a pessoa come por prazer, ela quer comer mais e comer mais. Ela pode estar cheia. É que a gente fala, bom, agora é o olho que está entrando em ação. Eu estou comendo agora pelos olhos. Não é mais, eu já estou satisfeito, já tive prazer nesse ato, comi o suficiente, estou satisfeito. Mas, às vezes, o ser humano, quando é um prazer desordenado, porque a gula é o quê? É quando você coloca o prazer como finalidade. E aí você vira uma coisa desordenada. E aí você já não come porque você precisa, né, de alimento. Você come só pelo prazer em si, buscando o prazer. E aí você entra no pecado da gula. E a luxúria é a mesma coisa. Quando você procura, a pessoa às vezes se torna até seu objeto para te dar prazer somente. E ali você vai se tornando insaciável, vai buscando o prazer pelo prazer e vai saindo da finalidade, que é o quê? Né? A comunhão entre as duas pessoas, o amor que existe entre o casal e também essa abertura à vida, né? O querer procriar, que são coisas necessárias, mas que Deus colocou um prazer. O problema é quando a gente troca isso e coloca o prazer como fim de tudo e a gente quer, e aí cai nos vícios, né? Nos pecados capitais e acaba caindo nos vícios, por exemplo. Aqui o Holofernes, ele estava já na luxúria, mas a luxúria e a gula estão muito próximos um dos outros, né? A pessoa que não consegue controlar, né, a boca na hora de comer e na hora de beber, acaba perdendo o controle também na hora do relacionamento com o outro. Porque uma está muito ligada à outra. Por quê? Porque eles têm a mesma raiz, que é a concupiscência da carne. É o desejo desordenado que existe dentro de nós da carne. Por isso que a gente tem que controlar. Aliás, se não me engano, um dos frutos do Espírito Santo é o autodomínio, o autocontrole, o autodomínio. Se não me engano, é o 9º fruto do Espírito, é um dos últimos que Paulo elenca lá. Gálatas 5:23, parece. Depois a gente confirma. Que é o que? Quem manda, né? Quem controla sou eu que controlo meus sentimentos, minhas paixões, meus desejos. E não sou vencido por elas como Holofernes. Holofernes é a pessoa que não tem o Espírito Santo, né? A pessoa que se deixa vencer pelos instintos, pelas paixões, né? E aí a gente vê como que
a luxúria e a gula, elas estão, uma está ligada à outra. E às vezes uma leva a outra, né? Às vezes a pessoa começa querendo comer demais, come demais, começa a beber demais e depois começa a sair fora, né? Fazer coisas fora dos atos ordenados com relação, por exemplo, à castidade, né? Então, é gente que não tem controle, então é gente que acaba caindo na masturbação e tantos outros, né, vícios, que um vício está puxando o outro ali. Então, se você não sabe controlar nesse aspecto, acaba também perdendo o controle, e aí é como diz o Salmo, um abismo atrai outro abismo, né? É um abismo, é um pecado já puxando outro pecado, é um vício que vai puxando outro vício, e a pessoa só vai caindo, né? Então a gente tem que ter atenção a isso, né? E não cair nos pecados de Holofernes. Holofernes está aí como exemplo para nós do que a gente não tem que fazer. E a alta noite, chegou a noite, a madrugada, né? A noite foi chegando, e Holofernes já estava embriagado, mamado, chapado, estava bebaço. E aí ele foi dormir, e Judite estava sozinha com ele, né? Judite, nesse ponto, a alta noite, quer dizer, as horas foram passando, foi bebendo, e Judite foi ficando a sós com ele, porque a intenção dele era outra, né? Ele a gente já tinha visto versículos anteriores. Então, ela rezou, e com a espada do próprio Holofernes, ela não precisou nem levar a espada, nada, ela pegou a espada dele e cortou a cabeça do general, né? Logo a seguir, ela então regressa para Betúlia, né? Então ela cortou a cabeça dele. Oi? E depois ela leva a cabeça junto com a serva, né? Vamos ver. Vamos ler aqui, ó. Fazendo-se tarde, capítulo 13. Seus servos apressaram-se em sair. Bagoas fechou a tenda por fora, depois de ter despachado os assistentes da presença do seu senhor. Ele foi ficando tarde, não, vai embora. O pessoal, devia ter gente tocando ali, não, acaba a música agora, porque está todo mundo bêbado, ninguém não vai ficando tarde, assim, ficando só os bebons lá. Final de festa, né? Não, pode ir embora para casa, que daqui vai tudo dormir, ou o general vai, né, conseguir fazer o que ele está querendo já há 3 dias. Mas, enfim, ele fechou a tenda, despachou, todos foram deitar-se, pois estavam exaustos. Por quê? Pelo excesso da bebida, né? Então, o sono é consequência do pecado. A pessoa que está em pecado é uma pessoa, vamos dizer, espiritualmente, ela é uma pessoa sonolenta. Por isso que o Novo Testamento fala, desperta tu que dormes. A gente tem que estar o quê? Vigilante, vigiai e orai, para não cair na tentação. Porque o estado de pecado é um estado de sonolência, a pessoa fica sonolenta, a pessoa não fica desperta. E aí é fácil depois do inimigo, das coisas do mundo, arrancar essa pessoa, porque ela está no estado de sonolência. E o sono a gente já sabe, já é um prenúncio da morte, de alguma forma, né? Porque quando a gente dorme, a gente sai do nosso estado de consciência. E aí a gente não responde por nós mesmos. O estado de vigilância, a gente está acordado, está vigilante, está desperto. Qualquer coisa que está acontecendo, a gente sabe, a gente está preparado. Por isso que o Senhor falou, vigiai e orai. E o pecado foi deixando eles nesse estado de sonolência espiritual. Todo mundo foi se deitando por causa do excesso da bebida. E aí
Só Judite ficou na tenda onde Holofernes caíra em seu leito, afogado no vinho. O homem estava transbordando vinho, né, de uma forma tal, que ele bebeu de uma forma tal. E então ela falou à sua serva que se colocasse fora do aposento, aguardando a sua saída, como de costume. Lembrou-lhe que sairia para a sua oração, e da mesma forma falou a Bagoas: olha, fala para ele que eu estou indo rezar, estou saindo para a oração, para ela manter o costume dela e todo mundo pensar que está tudo ok, tudo dentro dos planos dela. E aí, todos se tinham retirado e ninguém, do menor ao maior, permaneceu no aposento de dormir. Judite, de pé junto à cabeça de Holofernes, disse: Senhor, faz uma outra oração. Senhor, Senhor, Deus de todas as potências, olha nesta hora para as obras de minhas mãos, a fim de que Jerusalém seja exaltada. É agora o momento para cuidares da tua herança e realizares o meu projeto para o esmagamento dos inimigos que se levantaram contra nós. Aproximando-se da coluna do leito, junto à cabeça de Holofernes, dali retirou a espada. E aí? Foi ou não foi? Depois chegou perto do leito, capítulo 13, né? Versículo 7 seguinte. Chegou perto do leito, agarrou a cabeleira da cabeça dele e disse, falou de novo: ó Deus de Israel, fortifica-me, Senhor, Deus de Israel, neste dia. E golpeou com toda a força por 2 vezes o pescoço de Holofernes, cortando-lhe a cabeça. Para não ter dúvida mesmo, foi um golpe, foi outro. Agarrou o cabelo, o homem estava afogado no vinho, né? Agarrou o cabelo que o homem não teve nem chance de revidar. E ainda fez o corpo rolar da cama. E arrancou das colunas o cortinado. Quer dizer, ela arrancou a cabeça e o corpo foi rolando. E arrancando tudo, cortina, foi tudo, foi caindo tudo. Pouco depois saiu, entregou à serva a cabeça de Holofernes, como Adelar estava lembrando aqui, e esta a meteu na sacola das provisões. Provisões, aqueles alimentos que ela trazia para ela, né? Já não precisava mais, podia colocar qualquer coisa ali. Saíram então as 2 juntas, segundo o costume, como se fosse para oração. Ninguém viu a cortinada arrebentar, aquele rolo todo lá. Tendo atravessado o acampamento, contornaram todo aquele vale e subiram por trás o monte de Betúlia, caminhando em direção às suas portas, que é para ninguém perceber, né, que ela já estava voltando para Betúlia. E lá em Betúlia foi recebida com grande alegria. Ao ver os fatos, Aquior converteu-se à religião judaica, né? Então, é o que a gente tem lá no versículo 13, vamos, de 11 a 20. 13, de 11 a 20, né? Ela grita às sentinelas: abri a porta, Deus está conosco, o nosso Deus, para manifestar ainda sua força em favor de Israel e seu poder contra os nossos inimigos, como fez hoje. Aí o pessoal: ixi, que voz é essa aí, gente? Quem que é? Reconheceram a voz dela e apressaram-se em descer para a porta e convocaram os anciãos. Todos acorreram, do menor ao maior, pois parecia-lhes incrível que ela tivesse voltado, né? O pessoal já tinha até perdido a esperança que ela voltaria. Abriram-lhe as portas, acolheram-nas, acenderam uma fogueira para clarear e se ajuntaram ao redor delas. Ela lhes falou aos brados: louvai o nosso Senhor, louvai-o,
porque não retirou a sua misericórdia da casa de Israel, mas esmagou os nossos inimigos pela minha mão nesta noite. E aí, retirando da sacola a cabeça, mostrou a eles, dizendo: eis a cabeça de Holofernes, o comandante em chefe do exército dos assírios. Eis aqui também o cortinado, debaixo do qual ele jazia na sua embriaguez. Quer dizer, ela levou também a cortina que caiu, que rolou com o corpo, por causa da embriaguez. Quem que matou? Olha o que ela fala aqui: o Senhor o matou pela mão de uma mulher, né? Então reconhece que o autor da defesa, o autor daquele ato, né, daquele gesto, foi o próprio Senhor. É o próprio Senhor que age através de nós. O Senhor, pela vida do Senhor que me protegeu na execução do meu plano, meu rosto o seduziu para a sua perdição, mas ele não me fez pecar, não me manchou, nem me causou vergonha. Então aqui ela fala que ela ficou íntegra, né, no seu propósito de manter, né, o seu estado de viuvez, sem que o Holofernes a tivesse tocado, né? E todo mundo ficou assombrado, adoraram a Deus, inclinaram-se por terra, bendizeram a Deus: tu és bendito, Senhor, tu és bendita, filha do Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Que o Senhor te conceda força, que Ele te visite, porque não poupaste a tua vida por causa da humilhação do nosso povo, né? Porque ela correu um risco tremendo, e o pessoal estava com medo até dela não voltar para Betúlia, e no entanto, ela teve êxito no seu plano. Então, no dia seguinte, aí já estamos no capítulo 14, no dia seguinte, os israelitas simularam um ataque e puseram os assírios em fuga, né? Sem o general lá, vendo que eles tinham perdido o general, então todo mundo ficou em pânico, e aí o povo de Israel foi lá e conseguiu vencer os assírios, né? Colocou todo mundo em fuga, todo mundo fugiu, e por fim o povo de Betúlia canta a glória de Judite, e esta Judite louva a Deus em ação de graças, né? Que depois é o capítulo 15 e o capítulo 16, né? O capítulo 16, aquele canto também que a gente estava fazendo, né, no início dos dois encontros passados a gente fez, é o cântico de Judite, né? É tirado desse grande louvor que ela faz a Deus pelas obras que o Senhor realizou através dela, né? Olha o que fala lá, o finalzinho do versículo 16, a partir do versículo 21. Fim da vida de Judite. Depois desses dias, cada um voltou para a sua herança, e Judite retornou para Betúlia e permaneceu na sua prosperidade. Ela tinha se tornado famosa em seu tempo em toda a terra. Teve muitos pretendentes, mas homem algum a conheceu desde o dia em que falecera Manassés, seu marido, e fora reunido ao seu povo. Avançou em dias com grande glória e envelheceu na casa de seu marido Manassés até a idade de 105 anos. Tendo antes dado a liberdade à sua serva, faleceu em Betúlia e a sepultaram numa gruta. Todo Israel fez luto por ela durante 7 dias. Olha aí a missa de 7º dia, né? Luto durante 7 dias, né? Então essa e outras passagens, né, além da tradição que fala da importância, né, da missa de 7º dia, o luto de 7 dias. Antes de morrer, ela dividiu seus bens entre os parentes mais próximos do seu marido e seus próprios parentes. Não houve mais ninguém que atemorizasse os israelitas durante os dias de Judite, nem depois de sua morte, por muito tempo, né? Então essa
é, né, a história de Judite, né? E depois ela ficou, né, teve muitos pretendentes, porque igual ela, na face da terra, estava difícil de encontrar. Porque ela não caía nessa do vinho, né? Ela não caía na história do vinho. Quando falava, vamos tomar uma, ela, opa, eu já conheço essa história, estou fora, né? Ela, Oi? Da viúva negra, né? Essa aí é outra história, é outra viúva. Então, gente, o que a gente percebe com esse livro aí, com essa história? Que assim como o livro de Tobias, igual o livro de Tobias, o livro de Judite, ele tem elementos históricos, revestidos de traços teológicos. Quer dizer, ele tem uma historinha, mas tem uma mensagem que está sendo transmitida através dessa história. E esses traços teológicos, essa mensagem, põe em relevo o aspecto edificante da história, que é o Midrash. O Midrash não é uma história, é uma história edificante. É uma história que tem uma mensagem de fundo, que quer edificar e quer transmitir essa mensagem. Por isso que ela está junto, né? A gente já viu Tobias e agora está vendo o livro de Judite. Mais de uma vez em sua história, o povo de Israel esteve sob a ameaça de poderosos reis pagãos. Não foi só dessa vez, né? Aliás, essa história faz uma síntese dos grandes impérios que foram contra Israel, que foram os assírios primeiro, em 722, a invasão dos assírios que tomaram as tribos do norte, que o rei era assírio, diz a história de Judite. O nome do rei, qual que era o nome do rei? Nabucodonosor, que é um rei da Babilônia, né? E o império da Babilônia foi outro império também que tomou as tribos do sul, né? A tribo de Judá, e fez o exílio da Babilônia em 538. Outros reis poderosos e pagãos que se colocavam no lugar de reis, queriam ser adorados como um deus, e que ameaçou não só o povo de Israel, mas a religião. Se o judaísmo chegou até os dias de hoje, até Cristo, até os dias de hoje, foi porque o povo, mesmo com a ameaça dos reis pagãos, se manteve fiel. E a gente vê, não só do rei Nabucodonosor, mas o rei Assurbanipal, que é um rei da Síria, né, que fez uma outra campanha, que a gente vai estudar no segundo livro de Crônicas, ainda esse ano, né, Érica? Ainda esse ano. Também, né? Nós tivemos o rei Senaqueribe, né, que também, vocês já conhecem, vocês já ouviram falar dele, Senaqueribe, que também ameaçou o povo de Israel, fez uma campanha, né, o rei da Síria. E também foi terrível a opressão pelos reis Seleucidas da Síria contra Israel, aqui já no período de Macabeus, 200 a 142 a.C. Então não foi só Nabucodonosor, a gente teve reis da Síria, né? Aqui a gente vê Assurbanipal, Senaqueribe, e os reis Seleucidas da Síria, que também se puseram contra Israel. Então, no período da história, tiveram vários reis que ameaçaram o povo de Israel. E tem até hoje, né, pessoas que se colocam como um deus. E de todas essas campanhas, né, Assurbanipal, Senaqueribe, os reis Seleucidas, de todas essas campanhas contra Israel, a que parece fazer fundo da cena do livro de Judite é a de Artaxerxes III Ocos, que reinou entre 359 e 338 da Pérsia, e que ocorreu por volta de 351. Só que é um midrash.
O que é o Midrash? Ele vai pegar elementos, mas ele não vai contar a história propriamente dita. Ele vai pegar elementos históricos e vai passar uma mensagem. O rei que parece ter inspirado, vamos dizer, a obra, pelos atos, pela forma que vem descrito no livro de Judite, parece ser esse Artaxerxes III aqui, que foi um rei da Pérsia, né, que fez também uma campanha contra Israel. Ele parece que inspirou, vamos dizer assim, esse cenário, né, esse rei mau, que tinha um general que queria destruir, que queria acabar com a fé do povo de Israel, dominar cidade depois cidade. Então parece que o fundo foi inspirado, né, a cena do livro é inspirada em Artaxerxes III. Só que como não é uma história, ele é um midrash, é uma história que quer passar uma mensagem, então ele não vai colocar assim, porque se ele botar Artaxerxes III, até para falar, gente, é difícil. Agora, se ele coloca Nabucodonosor, aí todo mundo, não, esse aí eu conheço. Esse é mau. Esse rei aí eu conheço. Entendeu? Então, ele vai usar nomes de outras figuras, personagens que de fato foram muito importantes para trazer, para formar essa história da Judite. Então, provavelmente, o fundo, né, o cenário, o que está por trás dessa história é Artaxerxes, até porque pode ser, muito provavelmente, nesse período aqui que Judite foi escrito. Então, eles estavam passando por essa experiência. Só que eles quiseram deixar um relato para as gerações. Né, tenham fé, porque Deus conseguiu vencer pelas mãos de uma mulher. Deus foi vitorioso por uma mulher. Né? E nós temos anacronismos também no livro de Judite. Lembra dos anacronismos de Tobias? O que é anacronismo? Coisas da história que estão fora do tempo, né? Fora do Cronos, fora do tempo. Então tem relatos ali, personagens, fatos, acontecimentos que está meio fora, que não faz parte exatamente daquele período. Só que isso a gente vai estudar e são cenas dos próximos capítulos, né? Hoje a gente já viu bastante coisa de Judite, sobre a história de Judite. Nós já vimos quem que está no fundo do cenário ali, o rei, que provavelmente está inspirando esses atos, acontecimentos. Vocês estão lembrados? Artaxerxes III, né? E nós saímos edificados, né, com esse episódio de Judite, com tudo que Deus fez através dela. E Deus é assim, né? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Por isso que Ele escolheu a gente, né? Nós não somos os melhores, nós não somos os mais inteligentes, nós não somos os mais bonitos, né? Mas Deus nos escolheu. E Ele escolheu justamente para confundir os melhores, né? Os mais inteligentes, os mais capazes, né? Mas Deus escolheu a gente e através da gente que Ele vai realizar a obra que Ele quer realizar, né? Então, por isso que a gente, nessa semana de preparação a Pentecoste, para fazer a missão, para realizar a obra que Ele quer, a gente também clama, pede junto com a igreja, vem Espírito Santo, né? Para a gente possa, mesmo na nossa pequenez, fazer grandes coisas, né? Como o Senhor nos escolheu para fazer grandes coisas também. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse mês do coração de Jesus também, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.